Vamos dar prosseguimento ao nosso curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, estudando o poder legislativo brasileiro. E, ao examinarmos a Constituição de 1988, observamos a preocupação do legislador constituinte originário com a organização do Congresso Nacional, que é o Parlamento Federal Brasileiro. Logo, a organização do Congresso Nacional pressupõe a existência da mesa da Câmara dos Deputados, a mesa do Senado Federal e a mesa do Congresso Nacional. Portanto, há 3 mesas diretoras no Parlamento Brasileiro: a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa do Senado Federal e a mesa do Congresso Nacional, que estabelece a Constituição que cada uma das suas casas reunir-se-á em sessões preparatórias a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, e já tratamos aqui de diferenciar legislatura e sessão legislativa. Reunir-se-á cada casa legislativa no 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas mesas para mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Essa organização do Congresso Nacional Brasileiro pressupõe também a existência das comissões do Congresso Nacional. E a classificação das comissões do Congresso Nacional leva em conta o que de fato acontece na atividade política do Congresso Nacional Brasileiro. Portanto, nós podemos admitir a existência de comissões permanentes e de comissões temporárias ou provisórias. Comissões permanentes e comissões temporárias ou provisórias, nos termos do artigo 58, que estabelece que o Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. Vamos tentar entender qual é o propósito da existência dessas comissões permanentes e temporárias ou provisórias no Congresso Nacional. A atividade legislativa pressupõe a existência dessas comissões tendo em vista a própria natureza da atividade inerente à criação das leis, que esta é a atividade típica do Poder Legislativo brasileiro. A atribuição fiscalizatória do Poder Executivo e a atribuição legislativa evidenciam as competências ou atribuições típicas do Poder Legislativo brasileiro. Para o exercício dessas atribuições, o Congresso Nacional Brasileiro se vale da importantíssima tarefa que é cometida e realizada pelas comissões do Congresso Nacional, permanentes ou temporárias. As comissões permanentes são aquelas
que estão vinculadas a temas que estão sempre na ordem do dia no contexto da atuação legislativa. Por exemplo, ninguém poderá recusar a importância dos temas afetos à saúde, dos temas afetos à educação, dos temas afetos ao serviço público, ao trabalho. Logo, esses e outros temas igualmente importantes da vida nacional brasileira são examinados através das respectivas comissões temáticas que tratam desses temas. Por exemplo, Comissão de Trabalho e Serviço Público, Comissão de Saúde, Comissão de Educação. Ora, esses temas, eles não são de importância esporádica, episódica, dentro do contexto da vida nacional. E é por isso que as comissões que tratam desses temas no Congresso Nacional são comissões permanentes. Claro, evidentemente que a criação dessas comissões não foi feita dentro da Constituição de 1988, porque o próprio artigo 58 da nossa Constituição comete essa atribuição aos regimentos internos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Portanto, eu gostaria de destacar a importância das comissões permanentes que estão vinculadas ao tema em si. É somente observar o tema que trata um processo legislativo, um projeto de lei. Imagine-se, por exemplo, um projeto de lei que trate de educação. Ora, não há necessidade de criar-se uma comissão específica para examinar esse projeto de lei que trata de educação, porque já há uma comissão permanente, tanto na Câmara quanto no Senado, que trata do tema afeto à educação. Portanto, esse projeto de lei vai à comissão temática, vai a essa comissão permanente, a fim de que seja instruído e remetido posteriormente a plenário para discussão e votação. Mas a par das comissões permanentes, nós vamos encontrar as comissões temporárias ou provisórias. Assim como há temas que são de constante e habitual preocupação no âmbito da atuação legislativa, há temas, entretanto, que são de episódica importância. Uma vez ultimada a votação de um projeto de lei a respeito desse tema, o tema deixa de ocupar a preocupação legislativa. Vamos a um exemplo. O que aconteceu com o projeto de lei que deu surgimento ao Código de Processo Civil de 2015? Houve uma comissão especificamente criada para o estudo da alteração da legislação processual civil brasileira. Não havia razão nenhuma para o prosseguimento do trabalho dessa comissão após o exame, a discussão, a votação e a aprovação daquele projeto de lei que resultou no Código de Processo Civil de 2015. Então, essa comissão foi uma comissão provisória ou uma comissão temporária, cuja importância se esgotou a partir do momento em que o projeto de lei não mais existia no recinto do Parlamento
do Parlamento Brasileiro. Também eu gostaria de registrar que há, na organização do Congresso Nacional Brasileiro, as denominadas comissões representativas. E o próprio nome atribuído a essas comissões é autoexplicativo do que elas fazem. As comissões representativas representam o Congresso Nacional durante o período de recesso parlamentar. Qual é o período de recesso parlamentar? É aquele período que não está inserido na denominada sessão legislativa ordinária. E a sessão legislativa, nós já vimos que é o período compreendido entre 2 de fevereiro e 17 de julho e 1º de agosto a 22 de dezembro. Todo o período que não está compreendido aí é o período de recesso parlamentar. E nesse período de recesso é que surge a importância da comissão representativa prevista no parágrafo 4º do artigo 58 da Constituição Federal. Parágrafo 4º do artigo 58 da Constituição Federal. É possível ainda fazer referência às comissões mistas. Qual é a característica das comissões mistas? O que caracteriza essas comissões mistas? A única característica que nós podemos referir a respeito dessas comissões mistas é que elas são compostas de deputados federais e senadores. É a única característica que consegue sistematizar e tipificar essas comissões mistas. Isso por quê? Porque os temas a respeito dos quais essas comissões mistas tratam são os mais variados e os mais diversos que nós podemos admitir. Então, diante dessa realidade muito variada a respeito dos temas que podem ser tratados por essas comissões mistas, a única característica delas é o fato de que são compostas por deputados federais e senadores. E nós temos um exemplo de comissão mista que está prevista no artigo 26 do ADCT. ADCT significa Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. E o artigo 26 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias refere que, no prazo de 1 ano, a contar da promulgação da Constituição, o Congresso Nacional promoverá, através de comissão mista, exame analítico e pericial dos atos e fatos geradores do endividamento externo brasileiro. Então, diante da variedade de temas tratados por essas comissões mistas, eu repito que a única característica que pode torná-las singulares é o fato de que elas são compostas por deputados federais e senadores. É chegado, nesse momento, o estudo das importantíssimas comissões parlamentares de inquérito. As comissões parlamentares de inquérito que surgiram na Inglaterra com o nome de Select Committees. E essas comissões parlamentares de inquérito desenvolvem uma atribuição legislativa tão importante quanto a função de criar leis.
que é a função de fiscalizar o poder executivo. Aliás, há um autor inglês chamado Walter Bagehot, esse autor inglês, ele descreve algumas funções primaciais destinadas ao poder legislativo moderno, porém, dentre todas as funções que são cometidas ao poder legislativo moderno, ele destaca a função fiscalizadora. E essa função fiscalizadora no Brasil, no sistema constitucional brasileiro, que é desempenhada pela Comissão Parlamentar de Inquérito, que é desempenhada pela Comissão Parlamentar de Inquérito, cuja previsão encontraremos no parágrafo 3º da Constituição Federal. Parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal refere que as comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Então, aqui, mais uma vez, se destaca aquilo que eu referi a respeito das comissões mistas. Uma comissão mista do artigo 26 do ADDCT prevê comissão mista de deputados federais e senadores para o fim de investigar as causas do endividamento externo brasileiro. E aqui há uma possibilidade de criação de comissão mista, que é a denominada CPMI, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que é uma comissão parlamentar de inquérito composta de deputados federais e senadores. Então, observem que não há nenhuma correlação entre o parágrafo 3º do artigo 58, que permite a criação de uma comissão mista, do artigo 26 do ato das disposições constitucionais transitórias. Mas as comissões parlamentares de inquérito, diante da sua inegável, inequívoca importância fiscalizatória, elas têm também graves consequências no contexto político do país. Essa razão porque a Constituição de 1988, ela foi muito incisiva nos pressupostos, na indicação de pressupostos para a criação das comissões parlamentares de inquérito. Um desses pressupostos é a exigência de 1/3 de deputados, no caso de comissão parlamentar de inquérito na Câmara, 1/3 de senadores, no caso do Senado, ou 1/3 de deputados e senadores, no caso de comissão parlamentar mista de inquérito. Além disso, é necessário examinar que
As comissões parlamentares de inquérito no direito constitucional brasileiro se submetem ainda a dois pressupostos muito importantes, que são fato determinado e prazo certo. Fato determinado e prazo certo. O que significa dizer que uma comissão parlamentar de inquérito se submete a um pressuposto de fato determinado? Significa dizer que o fato que legitima o início da investigação parlamentar através de uma comissão de inquérito precisa ser objetivo, não pode ser genérico. Não se pode, por exemplo, inserir como fato determinado a investigação sobre a corrupção na administração pública brasileira. Não é possível. Por quê? Porque há de existir um fato determinado, um fato preciso que possa, evidentemente, ser investigado por uma comissão parlamentar de inquérito. E a generalidade de um fato pode deplorar e, inclusive, deslegitimar a própria comissão parlamentar de inquérito e, por que não dizer, deslegitimar a própria atuação legislativa amparada nessa comissão que não examina um fato preciso e determinado. Também é necessário registrar que a Constituição de 1988 estabelece prazo certo. O que seria prazo certo? 1 mês? 2 meses? 1 ano? 3 anos? Qual é o prazo certo para que uma comissão parlamentar de inquérito possa legitimamente realizar a sua atuação fiscalizadora? Esse tema foi examinado pelo Supremo Tribunal Federal Brasileiro e, numa decisão do eminente ministro Carlos Veloso, no habeas corpus 71231, ficou consignado que o prazo para o desenvolvimento dos atos legislativos inerentes a uma comissão parlamentar de inquérito é o prazo da legislatura onde essa comissão foi criada. Então, para entender bem qual é o prazo de uma CPI, é o prazo da legislatura onde ela foi criada. Se a CPI, por exemplo, foi criada no mês de novembro e a legislatura acaba no dia 1º de janeiro do ano seguinte, ou no dia onde outro legislador atuará, é evidente que essa comissão parlamentar de inquérito terá pouco tempo para poder realizar a sua fiscalização. Porém, se essa comissão parlamentar de inquérito foi criada no início de uma legislatura, ela terá todo o tempo, todo o período do quadriênio, dos 4 anos, a fim de que possa realizar os atos fiscalizatórios. Então,
acertadamente, o Supremo Tribunal Federal concluiu que o prazo para o desenvolvimento dos atos fiscalizatórios de uma comissão parlamentar de inquérito é a legislatura. E nós já vimos que a legislatura corresponde ao mandato de um deputado federal. Evidentemente, claro, se a comissão parlamentar de inquérito foi criada na metade, no meio da legislatura, ela só terá o período subsequente dessa legislatura para a realização dos atos inerentes aos seus mistérios, aos mistérios dessa comissão parlamentar de inquérito. Temas muito importantes envolvem a atuação, a ação parlamentar relativamente ao exercício da função fiscalizatória através de comissões parlamentares de inquérito. Uma dessas questões muito importantes se refere à proibição de autoincriminação. No Brasil, o preso tem direito ao silêncio. E o Supremo Tribunal Federal brasileiro tem destacado que esse direito ao silêncio corresponde ao direito constitucional que proíbe a autoincriminação. E essa proibição à autoincriminação também se exercita no contexto da atuação das comissões parlamentares de inquérito. Imagine, por exemplo, que algum indivíduo seja conduzido ou seja convocado a depor como testemunha. Não estamos falando aqui de um indivíduo que é convocado a uma comissão parlamentar de inquérito para depor como indiciado. Eu estou falando como testemunha. Se o indivíduo for convocado para servir como testemunha numa comissão parlamentar de inquérito, quando estiver lá a depor, não estará obrigado a articular fatos que possam incriminá-lo, ainda que seja testemunha naquele caso. E essa é uma garantia que decorre do direito ao silêncio, que se identifica a proibição de autoincriminação e que foi muitíssimo bem destacada na decisão do Supremo Tribunal Federal, no habeas corpus número 79.812 do eminente ministro Celso de Mello, que destacou com proficiência o direito de o indivíduo permanecer em silêncio, ainda que tenha sido convocado para a comissão parlamentar de inquérito na condição de testemunha. Uma outra questão muito interessante se refere à atuação da comissão parlamentar de inquérito e à quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico. Uma comissão parlamentar de inquérito pode quebrar o sigilo fiscal, o sigilo bancário e o sigilo telefônico? Aqui,
me permitam fazer uma distinção muito importante entre sigilo telefônico, que é diferente de interceptação telefônica. Muito cuidado com isso. Quando se cogita de sigilo, quebra de sigilo telefônico, é a quebra de sigilo de dados telefônicos. Por exemplo, para saber se João ligou para José, qual o dia, quanto tempo demorou essa ligação, isso somente se pode obter essa informação através da quebra do sigilo de dados telefônicos. Porém, isso se diferencia da quebra da comunicação telefônica em si. Para se saber o conteúdo do que foi falado numa conversa telefônica, é necessário promover a interceptação telefônica. E interceptação telefônica não é admissível ser realizada por comissão parlamentar de inquérito. O que a comissão parlamentar de inquérito pode fazer é quebrar o sigilo de dados telefônicos, não determinar a interceptação telefônica, que é para buscar, no momento em que a comunicação telefônica está se realizando, interceptá-la com o propósito de desvendar o seu conteúdo. Isso é interceptação telefônica e somente pode ser realizada pelo juiz com competência criminal para realizar essa interceptação telefônica. Essa interceptação está submetida à reserva de jurisdição. Não pode o Congresso Nacional, através de comissão parlamentar de inquérito, promover a interceptação telefônica, mas pode realizar a quebra de sigilo de dados telefônicos. E, portanto, assim como o sigilo de dados telefônicos, o sigilo de dados bancários e o sigilo fiscal podem sim ser quebrados por comissão parlamentar de inquérito. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal já destacou que se impõem 2 requisitos para que se permita a quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico pela Comissão Parlamentar de Inquérito. E quais são esses requisitos postos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal? O primeiro deles, não por ordem de importância, é a fundamentação. O primeiro deles é a fundamentação. O que significa a fundamentação? É que a decisão colegiada da Comissão Parlamentar de Inquérito, que decide pela quebra do sigilo bancário, fiscal, telefônico do indivíduo, deve estar devidamente fundamentada. Não é possível admitir que o Congresso Nacional, por sua comissão, venha a afastar direitos e garantias básicas do indivíduo por meio de uma decisão
desfundamentada, a decisão da Comissão Parlamentar de Inquérito que afasta esses direitos individuais da pessoa, essa decisão necessita estar obrigatoriamente fundamentada, delimitando as causas, os fundamentos que impõem essa quebra do sigilo bancário, fiscal ou telefônico. E uma outra condição, um outro requisito imposto é o atendimento daquilo que se chama de princípio da colegialidade. O que significa o princípio da colegialidade? Significa que a decisão da Comissão Parlamentar de Inquérito que impõe a quebra do sigilo bancário, fiscal ou telefônico de indiciado deve ter sido votada pela maioria absoluta da comissão parlamentar. Ou seja, deve ser decidida pelo primeiro número inteiro subsequente à composição da comissão parlamentar de inquérito. Se a comissão parlamentar de inquérito é composta, vamos imaginar, por 23 parlamentares, é evidente que haverá necessidade de 12 parlamentares terem decidido pela quebra do sigilo bancário, fiscal ou telefônico da pessoa que se encontra indiciada naquela comissão parlamentar. É preciso destacar que esses requisitos postos são cumulativos. É necessário que a decisão sobre a quebra desses sigilos se dê fundamentadamente e que atenda ao princípio da colegialidade. Princípio esse que significa que a decisão sobre a quebra do sigilo deve estar legitimada por votação de maioria absoluta dos integrantes da comissão parlamentar de inquérito. Assim ficou decidido na decisão do Supremo Tribunal Federal no mandado de segurança número 24.024, relator o eminente ministro Maurício Correia. Um outro tema muitíssimo interessante também e que já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal Brasileiro é a respeito de comissão parlamentar de inquérito e televisamento da respectiva sessão. Esse é um tema muito importante e muito interessante porque ele apresenta colisão entre direitos fundamentais. E diante da existência de colisão entre direitos fundamentais, a primeira tarefa que é exigida do intérprete é tentar harmonizar os direitos fundamentais. E essa harmonização de direitos fundamentais, ela se identifica a colocar os direitos fundamentais de modo equilibrado nesses pratos da balança que realiza o balanceamento adequado, equilibrado
desses direitos fundamentais. Portanto, a primeira operação que se exige é a harmonização de direitos fundamentais. E essa é uma ideia que decorre de um constitucionalista português chamado Gomes Canotilho. O professor Gomes Canotilho, constitucionalista português, refere que a harmonização é a inicial e primeira tarefa que se comete ao intérprete da Constituição quando se está diante das denominadas colisões entre direitos fundamentais. Uma vez inviável a realização da harmonização, onde os direitos ficam com o mesmo peso nessa balança, é necessário realizar aquilo que se chama ponderação, onde há um peso maior atribuído a um direito em face de outro. É exatamente o caso aqui que estamos a estudar e que trata da Comissão Parlamentar de Inquérito e televisamento da respectiva sessão. O caso foi o seguinte: houve uma determinada CPI, a CPI da pirataria, e que um dos indiciados nessa CPI da pirataria ingressou com um mandado de segurança para o fim de impedir o televisamento dessa comissão parlamentar de inquérito, sob o fundamento de que isso iria ofender o seu direito de imagem. Ou seja, a sua imagem seria ofendida e, portanto, não deveria haver o televisamento da sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito. O voto condutor, na verdade, o voto do relator, nesse caso da medida cautelar em mandado de segurança 24.832, foi o eminente ministro César Peluso. E ele acolheu a pretensão do indiciado para impedir o televisamento da sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito. Entretanto, o eminente ministro Marco Aurélio Melo apresentou divergência sob o fundamento de que o televisamento da sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito teria o propósito, inclusive, de permitir ao indiciado que articulasse todos os seus fundamentos de defesa, utilizando-se, inclusive, do televisamento daquela sessão de CPI para o propósito de corroborar, de consubstanciar e de consolidar os fundamentos da sua defesa. Na medida em que, como todos sabem, a Comissão Parlamentar de Inquérito, o indiciado ou qualquer um que lá vá depor, pode estar assistido por advogado. Então, é por essa razão que o Supremo Tribunal Federal decidiu entre na colisão existente entre o direito de imagem de um indiciado e o interesse público à informação, o Supremo Tribunal Federal concluiu a respeito da absoluta necessidade de prover o interesse público à informação. E, muito embora
tenha o eminente ministro César Peluso concluído em seu voto de que deveria ser impedida essa CPI, essa sessão de CPI de ser televisada, o tribunal, por sua maioria, acompanhando a divergência do eminente ministro Marco Aurélio, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela legitimidade do televisamento da sessão de CPI, assim fazendo, conferiu mais peso ao direito público, ao interesse público, à informação de todas as pessoas, do que propriamente ao direito de imagem do indiciado. E, finalmente, um tema que nós não poderíamos deixar de registrar, que é a possibilidade de comissão parlamentar de inquérito convocar magistrados. Na Constituição de 1988, nós vamos observar na leitura do artigo 2º da nossa Constituição a seguinte e importantíssima redação: são poderes da União independentes e harmônicos entre si o legislativo, o executivo e o judiciário. O artigo 2º da Constituição de 1988 destaca que são poderes independentes e harmônicos entre si o legislativo, o executivo e o judiciário. E, portanto, o Supremo Tribunal Federal, no habeas corpus número 86.581, relatora a eminente ministra Ellen Grace, o Supremo Tribunal Federal brasileiro concluiu que, não obstante, muito embora a comissão parlamentar de inquérito se traduza numa atuação típica do Poder Legislativo, não poderia haver a convocação. O ato de convocação não outorga a quem recebe essa convocação a liberdade de estar ou não estar presente a uma CPI. A convocação impõe de modo indeclinável a presença de alguém que foi convocado. E essa razão pela qual o Supremo Tribunal Federal acertadamente concluiu que, no caso de uma comissão parlamentar de inquérito, não poderá haver a convocação de magistrados sob o fundamento de que essa convocação resultaria indiscutivelmente em ofensa à cláusula da separação de poderes que se encontra prevista no artigo 2º da Constituição de 1988, já referido, que estabelece que são poderes independentes e harmônicos entre si, o poder legislativo, o executivo e o judiciário. Se houvesse a possibilidade de convocação, estaria o magistrado
incondicionadamente vinculado à presença numa comissão parlamentar de inquérito, e isso, de modo indiscutível, fere a cláusula da separação de poderes. Até o nosso próximo encontro sobre esse tema, poder legislativo, no nosso curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado.